Excelente, pessoal. Aguardam todos aí visualizarem e começamos o overview, ok? Vocês podem fazer a pergunta aqui pelo Skype mesmo, que eu vou respondendo. Então, pessoal, falta só o Marcelo confirmar, né? Eu queria me apresentar, eu sou o Rodrigo Reis, aqui da equipe de desenvolvimento do Cronep. Vou fazer o overview da ferramenta para vocês. E eu pensei inicialmente em criar um projeto web, explorar os recursos do Cronep na web, e depois criar um projeto mobile, explorar os recursos do mobile, mostrar o Cronep Developer, como encurta a etapa de teste, né, como facilita, mostrar os recursos RAIDs do Cronep, e durante a apresentação tirando as dúvidas que vocês tiverem. Bom, então vamos lá começar esse overview. Eu já me apresentei anteriormente, sou Rodrigo Reis aqui da equipe de desenvolvimento do Cronep e vou passar um overview da ferramenta. O Cronep ele é uma ferramenta de desenvolvimento RAD. E o que é isso, RAD? Né? Ele traz desenvolvimento orientado a componentes, alta produtividade. Na rede de software existem basicamente duas classificações para as ferramentas de IDE. Né? Você tem as IDEs avançadas, por exemplo, o Eclipse, o IntelliJ, o NetBeans, que lhe proporcionam um código para você desenvolver o seu sistema. Basicamente, e você tem ideias RAD que lhe proporcionam componentes, templates, facilitadores visando a sua produtividade. Isso as ideias RAD têm vantagem em diversas etapas. Por exemplo, você já utilizar componentes testados, você consegue encurtar sua etapa de teste nesse processo, você utilizar o desenvolvimento visual como fator, né, de regra de negócio, ou seja, aumentando sua produtividade, você não está preso àquela linguagem e aos conhecimentos profundos daquela linguagem ali para fazer o desenvolvimento. Então você consegue desenvolver sua lógica de forma visual e manter de forma visual, né, sem uma prisão tecnológica. Por exemplo, imagine que você vai desenvolver um sistema mobile, você tem que desenvolver esse sistema para o iOS e para o Android, então são duas tecnologias diferentes para o mesmo sistema. O Cronep, por exemplo, já utiliza uma abordagem híbrida de desenvolvimento que você desenvolve e consegue gerar o APK para o Android, o IPA para o iOS, né? E com o Cronep Development ainda você já testa no dispositivo que você alvo da sua plataforma, Android ou iOS. Então ele traz fatores de produtividade, além de ser na nuvem, né, que tem a questão de montar um ambiente. Para você montar um ambiente de desenvolvimento, você precisa de uma máquina muito boa, com memória, você precisa às vezes ter vários ambientes, tem um ambiente Mac, tem um ambiente aí para desenvolvimento do Android, de teste, tem um servidor de aplicação. O Cronep já traz tudo isso para você de forma que você só abre e consiga usar. Então, como eu tinha dito mais cedo, minha ideia agora é criar um projeto web, RAD, com o Cronep, explorar um pouco dos recursos da ferramenta, né? Depois criar um projeto mobile e explorar mais os recursos da ferramenta. Eu estou no chat aqui do Skype, eu não estou com o live chat do YouTube aberto, então se vocês puderem mandar perguntas de vocês pelo Skype, vou mandar um ponto agora, para mim ficar melhor de visualizar e responder. Bom, vamos lá. Para criar um projeto no Cronep, observe que a interface de entrada é semelhante às ideias de mercado, né? Temos aqui um menu superior com projeto, GNU Software, Workspace, a parte de execução, onde você pode rodar o projeto na nuvem, debugar, fazer tudo, acompanhar todo o processo. Temos as ferramentas aqui, onde você pode adicionar o seu banco de dados, adicionar suas consultas customizadas nas suas fontes de dados, ver o editor de internacionalização para deixar o seu sistema internacionalizado. É muito fácil de fazer isso no Cronep, no próprio editor. Você consegue internacionalizar a chave do seu sistema, consegue criar relatórios por aqui, fazer as permissões de segurança, definir os papéis, quem vai ser o seu sistema, se o seu sistema vai ter um RH, um financeiro, a parte de informática, entre outros. Consegue fazer o deploy pelo próprio Cronep, caso você opte por fazer o deploy. Se o projeto for de dispositivos móveis, você vai conseguir fazer o teste por aqui. Então você vai ter um menu para compilar para o iOS, para o Android, vai ter um simulador e vai ter o Cronep Developer que você consegue simular no próprio dispositivo o seu teste. Temos um assistente aqui também com o glossário, as preferências, entre outros. E ajuda com a lista de atalhos, né? Bem semelhante às ideias também, para você salvar arquivo, buscar tipos, rodar pelo debug, entre outros. É uma parte mais avançada nesse caso. E tem também um assistente que é um primeiro passo. Quando você abre a ideia, você tem uma conta nova, ele vai lhe posicionando na ideia. Eu vou ser esse assistente hoje, né? Então, quando você abre o Cronep, você tem aqui o bem-vindo ao Cronep, e ele começa a lhe dizer o que é a área de trabalho, o que é a barra de menu, quais ícones que tem, o que é essa outra barra, e ele vai lhe mostrando um overview da ferramenta.
Então, aqui nesse caso aqui agora, onde estão os seus projetos, quando você abrir um projeto ou criar, onde é que vai ficar os arquivos, informações de console, erros, log, entre outros. Eu vou fechar esse assistente porque eu vou mostrando a vocês, vou pará-lo aqui e vamos seguindo, ok? Então vamos lá, mostrando isso, vamos criar um projeto com Cronep, né? Para criar um projeto, basta ir em projeto e em novo. Temos aqui alguns tipos, Glonsoft, Mobile e Web. Esse Cronos é um nosso da técnica, vocês não conseguem visualizá-lo. Basicamente, vamos explicar aqui um pouco desses três. O Glonsoft, ele é um conceito de código de projeto preparado para outros projetos. Então imagine o seguinte, você quer criar um componente, seja do bloco de programação visual ou web, que eu vou mostrar à frente, e você quer disponibilizar esse componente para outras pessoas, ou você quer vender esse componente, ou você quer disponibilizar para outros projetos seus. Então você cria um projeto de Glonsoft, que é um projeto componente, desenvolve o seu componente com sua regra, e disponibiliza para outras pessoas. Já temos pessoas criando componentes aí de notas fiscais para vender, tem pessoas criando componentes de conversões, criando componentes de regras de negócio, e-mail marketing, entre outros, né? E você pode criar o seu componente e disponibilizar para você, para sua equipe ou vender. Então essa é a ideia do projeto de Glonsoft. O projeto mobile, é sugestivo o nome, você cria um projeto mobile, de forma que você consegue utilizar todos os recursos do Android, recursos visuais, né, utilizar os recursos nativos de aparelho, utilizar recursos de desenvolvimento visual, editor visual, criar sua regra de mobile e já testar por lá. Vai ser o que eu vou mostrar na sequência. E o outro é o projeto de aplicação web. Esse projeto web, você cria um sistema web com todos os recursos do editor de responsividade, com toda a parte do Spring Boot, todos os hashes, a autenticação, toda a parte de desenvolvimento visual no servidor e no cliente, né? Nossa abordagem de desenvolvimento visual você consegue criar tanto para o cliente gerando JavaScript, quanto para o servidor gerando Java, e vai ser o que eu vou mostrar e explorar um pouco agora. Então vamos lá, vamos criar um projeto web aqui. Esse projeto, como é a primeira vez que estamos criando, vamos copiar do modelo, né, do nosso modelo RAD. Caso esse projeto já fosse criado e versionado, eu poderia puxá-lo do versionamento. Basta dizer que o projeto está sob controle de versão, então informa a URL do Git ou SVN que eu utilize, usuário e senha, e aí eu puxo o projeto do sistema de versionamento. Por ser um projeto novo, vamos criar aqui um do modelo. Então, o nome para esse projeto, vamos colocar aqui o overview Cronep. 1º de dezembro, ok? O template projeto RAD, esses outros dois templates, eles estão, aqui é o template avançado, que está também já depreciado hoje, você só consegue visualizar o RAD, e esse outro é um template nosso, então hoje basicamente vocês têm o template RAD. No template RAD tem algumas opções aqui, se eu quero incluir o front-end, ou seja, incluir a minha parte web, se eu quero incluir o back-end, a minha parte de servidor, qual vai ser o meu tipo de autenticação, se vai ser uma autenticação normal com Basic Authentication, se vai ser por token, ou se não vai ter autenticação no meu sistema, eu já posso predefinir isso, qual a posição do meu menu, se é horizontal ou vertical, e se o meu projeto é multi-inquilino ou não. Um projeto multi-inquilino, imagine o seguinte, ele é um projeto que atende a várias empresas, vários clientes na mesma base de dados. Então imagine que eu tenho um sistema de gestão escolar que atende a diversas escolas através de logins no meu mesmo sistema concentrado. Então ele cria várias visões a depender do seu login do sistema e do banco de dados. Por hora eu vou deixar sem multi-inquilino. Aqui eu tenho alguns temas Bootstrap que eu posso escolher padrões para o meu projeto. Então tema Darkly, Flat, Journal, Cerulean, entre outros, de começo de projeto, né? Vou deixar o Cerulean mesmo. E tenho por fim aqui o meu tipo de banco de dados. Então, para teste eu posso usar o meu H2, que é um banco de dados em disco, temporário, né, não persistente do próprio projeto. Eu posso utilizar o meu banco de dados já existente, basta passar o URL aqui dele, o usuário e senha e o tipo do banco. Você vê que ele já contempla MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, né, os principais bancos de dados, Derby, DB2 e o próprio H2, caso alguém utilize. Ou eu posso criar um banco de dados existente com o Cronep. Então a Gabriela pode explicar um pouco mais à frente do modelo de negócio. Você aluga ou compra um banco de dados com a gente e tem alguns modelos para você pagar por uso, taxa, etc. Por hora eu vou usar um banco de dados em disco mesmo, temporário. Tá bem?
Nessa fase aqui vão ser criados os arquivos dos projetos. Então ele vai montar a estrutura de arquivos aqui para mim do projeto e vai me pedir para atualizar as APIs. No Cronep nós temos 4 APIs, 5 no caso se utilizarmos o mobile, que são responsáveis pelas funções do bloco de programação, nossa abordagem de desenvolvimento visual, que eu vou mostrar à frente, 2 responsáveis por autenticação lá do cliente, lá do servidor, e mais uma de mobile no lado do cliente, caso utilizemos o projeto mobile, que vai ser quando criarmos o mobile em sequência. Então, elas são abertas, essas APIs, vocês podem ter acesso no GitHub, caso desejem. O Alexandre, ele está conseguindo visualizar, você pode mandar suas perguntas pelo chat do Skype, Alexandre. Aí eu respondo por aqui, ó. E me foi demonstrada a tela das APIs, eu vou atualizá-las aqui e começar a criar um projeto aqui, mostrar o diagrama, o editor, né, o diagrama que é o nosso coração do Cronep aí, e entre outros recursos. Excelente. Atualizadas as APIs, observe que nós temos uma lista de atalhos aqui que facilita a navegação do Cronep. Então, caso eu queira ir aqui para o meu código-fonte, eu já visualizo aqui em código-fonte. Caso eu queira ir na minha views de arquivo, eu vou na minha views, aqui nas minhas views web. Caso eu queira ir direto nos meus formulários, normalmente criamos aqui em views, então vimos para a nossa pasta de views. Caso eu queira ir para o diagrama, que é o coração do sistema, onde fazemos a modelagem do sistema, vemos aqui no diagrama. E caso eu queira ir para os meus blocos de servidor, ele me mostra o pacote de blocos aqui, e o meu bloco cliente ele vai me criar um pacote de blocos de cliente aqui. Quando eu for mostrando a vocês, ok? Então, por hora, o que é que eu pensei? Em criar um sistema de gestão de arquivos aqui. Vamos criar um local onde eu tenha documentos, que o usuário tenha documentos, e eu adicione documentos e visualize e baixe esses arquivos, tá? Do banco. Então, para fazer isso, eu vim aqui no meu diagrama. Esse diagrama aqui é o coração do sistema, é nele que fazemos a modelagem aí do nosso sistema, ou importamos do banco essa modelagem. Então, caso eu tenha algum banco, eu posso fazer a engenharia reversa dele, e aí eu faço a engenharia reversa e utilizo do banco. Então, para fazer esse gerenciador de arquivos, né, de documentos, vamos criar aqui uma classe UML chamada documento. Então, eu vou criar uma classe chamada documento, vou criar aqui um nome para o documento, vou criar uma descrição aqui para o documento, e vou criar um tipo de arquivo. Então, eu tenho aqui o nome, a descrição, e o tipo de arquivo eu vou mudar aqui para um arquivo enviado para o banco. Ah, não, desculpe, arquivo eu não vou criar aqui não. Eu vou criar uma modelagem que eu possa, em um documento, adicionar vários arquivos. Então eu vou ter o nome e a descrição apenas, do tipo string mesmo, não chave, né? No diagrama eu posso dizer aqui se ele é chave ou não, se ele é um campo único ou não, se ele é não nulo ou não, ou seja, se ele tem que estar presente no banco, né? Na modelagem, vou colocar como não nulo, tanto o nome quanto a descrição. Se ele vai ser um campo transitório aqui, se ele vai ignorar ou não, e algumas outras opções, se vai ser um campo criptografado, se vai ter referência, etc. Criei minha classe documento, minha entidade que será do banco também documento, vou criar agora arquivo. Vamos criar aqui um arquivo. Esse arquivo ele tem um nome, o arquivo, ele tem aqui também o arquivo em si, né, que é o que vamos vestir em banco. Excelente. Nós colocamos como não nulo. E aqui vamos fazer uma ligação de 1 para N, ou seja, estou dizendo que um documento tem vários arquivos. Excelente. Esse caso aqui é assim. Pronto. Um documento tem vários arquivos. E vamos dizer que um usuário tem vários documentos e um documento tem vários usuários, ou seja, uma modelagem de muitos para muitos aqui. Pronto, feita essa modelagem, eu vou salvar e vou gerar tanto minha parte do servidor, ou seja, já vai gerar meus hashes, o meu acesso ao servidor, as minhas entidades de banco, toda essa parte, minhas camadas de acesso.
e vou gerar também a minha parte de CRUD, meu formulário de visualização. Com o Cronep, a partir dessa modelagem, eu já consigo gerar tanto a parte servidor quanto a parte cliente. Então, na minha parte cliente, eu vou fazer um pouquinho diferente. Observe que eu já tenho gerado por padrão a classe User Role, dada o meu projeto de autenticação, então eu não vou gerá-las, só que eu quero que minha modelagem ela seja toda por documento. Eu não quero ter uma view de arquivo e uma view de usuário documento. Então eu quero que minha view seja um documento e que eu customize ela. Nessa minha customização há dois passos. Os campos que vão ser exibidos no documento, então o nome e a descrição do documento, e outro passo é, na minha inserção de documentos, quais dados eu vou inserir. Então, se um documento tem muitos arquivos, eu vou marcar arquivo para que eu consiga inserir vários arquivos nesse documento. A mesma coisa com o usuário. Como um documento tem diversos usuários, né, eu vou inserir usuários nesse meu documento, ok? Vamos finalizar aqui. Excelente. Tá, onde que eu vejo que foi criada essa minha visualização? Eu venho aqui nos meus formulários e venho aqui em Login, na minha pasta de usuários logados, né, que é a padrão, e tenho o meu CRUD de documento, ou seja, o meu formulário de documento. Aqui nessa parte, talvez você estranhe um pouco, porque o Cronep ele usa o conceito de Single Page Application, que é um padrão de desenvolvimento onde não se fica recarregando a tela ao mudar de página, ao mudar de estado. Né? Então, o Single Page Application ele trabalha com estados. Então, você tem um estado de listagem, que é esse estado aqui, onde só é mostrado isso. Você tem um estado de inserção ou de visualização, onde você entra nesse outro estado e você tem acesso ao modo apenas de inserção ou de adição dos arquivos. Então você já tem um campo de busca padrão aqui, você pode buscar pelo nome, eu posso tirar esse campo de busca se quiser na minha geração ou não. Ok? Excelente, criamos aqui uma visualização, vamos rodar e ver como está feito. E depois vamos customizar isso aqui, por exemplo, colocar apenas para que eu veja os arquivos que estão onde eu tenho a permissão, ou então colocar apenas que ao salvar arquivo eu salve com o meu usuário, e fazer algumas customizações. Esse aqui é o nosso editor de consulta, o editor HTML, então temos acesso aqui ao abrir uma view, né? Eu já tinha aberto aqui, mas não mostrei, a diversos recursos, por exemplo, esse aqui é o meu home, então eu tenho o meu menu. E nesse menu eu tenho acesso aqui à aba, aos componentes acordeon, banner, por exemplo. Se eu jogar um componente banner aqui na minha tela, ele já me joga um componente customizável, com título e subtítulo. E diversos componentes aqui que eu tenho acesso, eu vou explorando um pouco ao longo da apresentação, tanto desse web quanto mobile. Em breve vamos criar um formulário do zero aqui para que só lixe os documentos. Então, depois de eu fazer toda a parte de inserção e tal, eu vou criar um só para listagem, ou seja, um que só consuma os documentos. Imagine que eu tenho um grupo na empresa aí que ele não possa inserir novos documentos, ele só possa listar os que tem, ou os que tem daqueles usuários ou grupos ou algo do tipo, e fazer o download deles. Então esse aqui é o nosso home, ele tem um menu, eu vou criar no meu ícone de menu um novo arquivo, um novo link, para que eu consiga chegar em documento, para que eu não tenha que digitar o link na mão. Então eu vou criar um documento aqui, vou mudar o nome aqui para documento, ok? Vamos mudar também esse nome desse menu de cima aqui, desagrupá-lo. No Cronep, os componentes eles vêm agrupados, ou seja, apesar disso aqui ser um menu, ele está agrupado aqui. Se eu quiser pegar algum componente de dentro, eu posso desagrupar e inserir. No mesmo caso, a visualização. Como isso aqui é um componente com drop-down, ou seja, quando eu passo o drop-down desse menu. Existem aí duas formas de rodar o seu projeto com o Cronep, testar. Um é o rodar simulando o deploy, que vai ser feito um deploy no servidor de Tomcat, vai ser disponibilizado um link aqui para a gente acessar o Cronep, e a outra é rodar como debug, em modo debug, onde eu tenho acesso a fazer debugs, a fazer verificações, entre outros. Vou rodar como debug porque, caso eu faça algumas mudanças, pequenas mudanças em blocos ou em classes, basta eu salvar e recarregar o projeto e elas já são aplicadas. E eu tenho acesso também a esses campos aqui de debugs, ok? Aqui nesse momento está sendo feito o deploy do projeto, está sendo criados mapeamentos, né? Só lembrando que o Cronep ele é RESTful API, então você tem acesso, tudo é via REST. Então é feito os mapeamentos do REST de forma automática e transparente para você, com a geração dos CRUDs aqui, você tem acesso.
meu projeto já subiu, basta eu clicar em abrir navegador e eu consigo ter acesso ao projeto. O fluxo do Cronep, ele carrega, as coisas são carregadas no index, então eu venho para a minha tela de login, dado que eu escolhi um projeto com autenticação. Após fazer o login no meu projeto, eu venho para a minha tela do home. Lembrando que o login é customizável, temos casos aqui de clientes que autenticam em sistemas de terceiros via REST. Então você customiza o seu login e a sua regra para autenticar no sistema de terceiros. Você pode fazer isso, pode alterar todos os ícones, tudo. Você tem acesso também ao código do seu projeto no Cronep, se você quiser fazer download ou exportar o seu projeto para outro servidor, para ser feito o deploy dele em outro servidor, você tem acesso a isso também. Bom, eu tenho meu menu aqui com o campo admin, como eu loguei como admin e documento. Eu tenho aqui os meus documentos. Por hora não tenho documento nenhum, perceba que eu estou no estado apenas de visualização da tela, apesar daquele formulário ter todo, e eu vou entrar no estado de inserção agora, que é inserindo um novo documento. Esse documento, vamos dar o nome para ele de doc1, com a descrição documento 1. Vamos adicionar um usuário aqui. Esse usuário é o administrador, só que ele está sem e-mail. Na listagem do usuário, nesse caso aqui, eu estou listando o usuário pelo e-mail dele, aqui. E eu vou adicionar alguns arquivos. Vamos adicionar aqui arquivo, por exemplo, arquivo 1. Eu tenho meu componente de arquivo aqui, pode ser no git ignore. Vamos salvar. Vamos adicionar mais um arquivo aqui agora, arquivo 2. Vamos adicionar aqui um teste 6, ok? Salvar, vamos persistir. Ao persistir isso, eu percebo que a listagem é só o nome e descrição, mas se eu for editar, eu tenho arquivo 1 e arquivo 2. Se eu quiser fazer o download desses arquivos, basta clicar aqui e eu já tenho o download do meu arquivo, ok? Então, inicialmente eu posso cadastrar vários documentos aqui, mas ainda não está exatamente como eu quero. Então vamos fazer as customizações, por exemplo, filtrar os documentos apenas pelo usuário que tem acesso àquele documento. Vai ser uma das coisas que nós vamos fazer e vamos utilizar a abordagem visual do Blockly para criar essa regra de negócio. Então vamos lá fazer essa mudança. A primeira mudança que nós temos que fazer aqui é mudar nossa origem dos dados. O Cronep, por ser RESTful, nós temos um componente de fonte de dados, né, que é o nosso data source, que torna transparente toda a comunicação REST com o servidor. Então, imagine que num sistema REST você tem o GET para fazer a listagem, você tem o PUSH para poder inserir o push para poder atualizar, o put para inserir e o delete para deletar, que são os verbos HTTPs, né? Já fica tudo abstraído nessa forma aqui no REST. E se nós quisermos mudar a consulta, ou seja, criar uma consulta customizada ou algo do tipo, basta vir nova fonte de dados, que o Cronep também tem um editor visual de consulta, né, para que você não precise se preocupar em digitar a consulta, fazer a consulta na mão, etc. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou dar um nome para minha consulta, que vai ser os documentos de usuário. Eu vou dizer, eu posso ter duas formas de consulta. Um, por blocos de programação, fazer uma consulta pelo bloco, por exemplo, no sistema de terceiros, usar um componente que faz essa consulta, processa esse JSON ou alguma coisa do tipo e retornar. Ou eu posso ter pelas minhas entidades do meu banco mesmo. Nesse caso é uma entidade de banco, porque é um documento, né? Então eu vou dizer aqui qual que é a entidade e que é a entidade do documento, ok? Só que eu vou colocar algumas regras. Para colocar essas regras eu posso vir aqui em editar. Eu já tenho uma abordagem de desenvolvimento visual, que eu posso criar as minhas regras de forma visual. Eu tenho aqui os meus campos que eu posso obter de documento, a descrição, o ID e o nome, ok? Só que eu quero criar uma regra, eu só quero obter os documentos que sejam do meu usuário. Nesse caso aqui eu não vou selecionar o documento, eu vou selecionar uma outra entidade que é user document. Por quê? Porque no meu mapeamento, para eu conseguir pegar o usuário, eu só consigo pegar nessa entidade, né? Essa entidade documento, ela tem relacionamento com ela. Lembrando que no Cronep nós utilizamos o JPA, então é um mapeamento de objeto relacional que você consegue chegar nos campos. Exemplo, nesse caso que você tem user documento, você tem uma entidade do usuário aqui e você tem uma entidade documento. Então, através de user documento, você chega em documento e chega em usuário também. Quando eu editar aqui, eu já consigo obter tantos os campos de usuário, ou seja, o.usuário.login, por exemplo,
e eu consigo obter os campos de documento, dado que eu tenho a instância dos dois. Então eu quero obter o documento, porque para mim é interessante obter os objetos dos documentos, né? E eu quero obter na minha regra, criando a nova regra aqui, que eu quero filtrar, no caso é semelhante ao where, né? Pelo login do usuário. Perceba que ele já me coloca aqui os dois pontos com parâmetro para que eu passe o login. Onde que eu vou passar esse login aqui? Eu vou passar esse login aqui embaixo. Eu posso passar um valor de parâmetro como campo de tela, ou eu posso passar um bloco de programação no qual eu faço alguma regra do lado do servidor e passe. Essa regra poderia ser autenticar no sistema de terceiros, consumir um URL de terceiros, fazer um cálculo ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, vai ser uma regra simples no qual eu obtenho o usuário logado na sessão. Então, eu vou criar um bloco chamado usuário e vou criar com uma função chamada obter usuário. O que essa função vai fazer? Ela vai basicamente obter o usuário que está logado. Bom, aproveitando que criamos um bloco aqui, vamos explicar um pouco do que é o bloco de programação e por que nós utilizamos como abordagem visual no Cronep. O bloco de programação é uma abordagem de desenvolvimento visual desenvolvida pela Google. Então a Google fez o desenvolvimento do bloco, ele já é utilizado aí pelo MIT, App Inventor, utilizado por diversas universidades americanas. Então é open source. Então nós pegamos essa abordagem da Google e customizamos e adicionamos funções para o Cronep. Então é uma abordagem de desenvolvimento visual que no Cronep você tem todas as funções de banco de dados, todas as funções de conversão, ou seja, preciso converter para algum valor, para hexadecimal, para texto, etc., para um valor lógico. Todas as manipulações de data e hora você consegue fazer pelo bloco de programação também. Se você quiser enviar e-mail, você consegue criar uma rotina, uma regra de envio de e-mails, basta configurar o seu servidor de envio de e-mail, o que é que você quer passar, se é um HTML ou não. Você consegue acessar os campos da tela, acessar formulários, mudar campos de tela, criar regras para campos de tela, né? Mudar atributos, mudar um source de um código, ou etc. Consegue usar funções de JSON para definir valor, criar um JSON, ou algo do tipo. Consegue usar todos os laços para iterar listas, JSON, array, mapas, etc. Tem funções de lista aqui, você consegue criar lista, buscar em lista e tal. Funções lógicas, né? Criar um se, criar um bloco try-catch, verificar se é nulo, se é vazio, fazer testes, né? Se verdadeiro execute isso, se não aquilo. Fazer comparações lógicas, né? Toda a parte de mapa também está aqui, você consegue criar mapas, entre outros. Funções matemáticas, raiz quadrada, seno, número pírio constante, fazer divisões, gerar números aleatórios, obter frações aleatórias. Então toda a parte matemática também que você utiliza já está abstraída de forma visual para que seja utilizada. Objetos, se você quiser pegar um objeto desse aqui específico, você consegue pegar também. Funções de texto para encontrar ocorrência de texto, criar textos customizáveis, por exemplo, vou acessar uma URL de terceiro, eu crio uma URL aqui, coloco como parâmetro um parâmetro que eu recebi, ou uma variável que eu tenha criado, e monto meu texto com minha URL já customizada, parametrizada. Funções de útil, aqui agendar uma execução para rodar de tempos em tempos, essa execução, esses comandos que eu adicionar aqui dentro, chamar outros blocos de programação, né? Criar identificador universal, executar de forma assíncrona, fazer download de arquivos através de URL, né? Adicionar valores na sessão, obter os valores da sessão também. Então, diversas abordagens, diversas funções abstraídas para que você desenvolva de forma visual e não tenha limitações ao utilizar os blocos de programação. Nesse caso específico, eu só quero obter o login do usuário logado. Uma outra forma seria eu dar um Ctrl F aqui e buscar pela função obter login. Eu não entro, já me traria as funções aqui. Então é uma ferramenta de busca também. Excelente. Agora que eu obtive meu login do usuário, já estou filtrando a minha consulta pelo usuário logado. Vou salvar aqui minha consulta, voltar. Observe que ele já vai estar agora filtrando, só vai estar listando para mim os documentos que eu tenho acesso. Ok? Eu vou criar mais usuários e vou fazer isso. Aproveitando como eu vou criar novos usuários, eu quero mostrar para vocês os papéis no Cronep. O que são esses papéis, esses grupos ou regras também. Veja que se eu venho aqui em permissão de segurança, eu tenho todos os meus acessos de hash e tenho também aqui meus grupos de acesso. Esse meu grupo de acesso, por padrão, só vem administrador. Mas imagina o seguinte, imagina que eu queira criar um grupo de acesso aqui chamado RH. Afinal de contas, quando você desenvolve um RP ou um sistema maior do tipo, você precisa delimitar aqui
grupos de acesso. Então, o RH só vai ter acesso a visualizar tais coisas, só vai ter acesso a visualizar aquilo, mas não vai poder inserir. Você consegue fazer toda a customização no Cronep. Então, eu vou criar duas regras aqui, uma de RH e uma de financeiro. Esse role aqui é só seguindo a convenção mesmo, poderia colocar qualquer nome aqui. Excelente, criei minhas duas regras, vou salvar. E com o Cronep eu consigo fazer customizações em alguns níveis. Tanto no nível cliente, observe que, por exemplo, eu tenho aqui esse meu componente, eu tenho um componente de segurança aqui. Então eu quero dizer agora que esse componente documentos ele só vai estar visível para as regras que eu defini. Então eu só quero que ele esteja visível para quem for RH e para quem for administrador. Então só vai estar visível em tela para esses dois grupos, ok? E agora eu vou criar um novo menu que seja ler documento, vamos por assim esse nome, ler documento. Vai levar para outra view que eu vou criar aqui agora, que essa view ela só será responsável, você só conseguirá ler o documento nela. Então vou criar um formulário aqui vazio. Vamos criar um formulário com o nome ler documento mesmo. Por hora não vamos fazer nada, vamos configurar nosso menu, apenas apontar para ele. E eu vou dizer aqui que esse meu item de menu ler documento ele só vai estar visível para quem for do financeiro. Vamos colocar financeiro e administrador para que a gente consigamos ver nos dois. Então, a nível de cliente, eu customizei a minha interface. Quando eu logar com o usuário de RH, eu terei acesso apenas ao campo documento. Quando eu logar com o usuário de financeiro, apenas ao ler documento. Ao logar como admin, eu teria acesso a todos esses três itens de menu aqui. Lembrando que isso é uma customização a nível de cliente. Nós podemos também fazer customizações a nível de servidor, em dois lados. Um, em bloco de programação. Nos blocos eu posso vir aqui, para cada bloco que eu tenha, eu posso dizer quem pode acessar esse bloco, ou seja, eu venho aqui nas minhas configurações do bloco e eu tenho as seguranças. Eu digo, olha, só quem pode executar esse bloco aqui é quem for um administrador, ou quem tiver autenticado no sistema, ou quem for do RH, ou quem for do financeiro, etc. Ou seja, aquelas mesmas customizações que eu fiz em cliente, eu posso fazer no lado servidor. Então eu posso fazer as customizações aqui tanto no bloco, quanto eu posso fazer as customizações na minha CRUD. Se eu gerar um formulário de CRUD, eu posso vir na minha entidade aqui e dizer, olha, só quem acessa essa entidade usuário, por exemplo, nesse caso eu vou ter que fazer isso, é atualmente administrador, mas eu quero que todo mundo consiga acessar, então eu coloco aqui todos. E aí eu tiro a minha restrição de só quem possa dar uma listagem de usuários, ou só quem possa inserir os usuários, seja uma regra administrador, ou seja, agora todos podem inserir esse usuário. E além disso, vamos supor que eu tenha uma consulta customizada que faça uma regra, faça um update, alguma coisa do tipo, eu ainda consigo na minha consulta customizada vir em permissões e dizer, olha, quem é que pode pegar a listagem dessa consulta? Eu venho aqui e seto as minhas permissões por aqui, ou seja, eu tenho diversos níveis de restrições a nível de servidor das consultas. Então, se você quer que nessa consulta o RH liste, o financeiro liste, mas apenas o RH insira, ou apenas administradores consigam executar e fazer atualizações, etc., eu consigo, através daqui, setar na minha consulta isso. Então, você tem diversas formas a nível de servidor de fazer as restrições, tanto em bloco, quanto em consulta, quanto em entidade. Caso eu tente acessar, eu receberia um não autorizado, nesse caso. Pronto. Criado os meus papéis, eu vou reiniciar o servidor para que isso seja aplicado, vou criar dois usuários RH administrador, vou criar, como eu já filtrei na minha consulta aqui, pelo usuário que eu tenho acesso, vou criar um documento que eu tenho acesso a um usuário, vou logar em outro e vou tentar listar. Ele já não aparecerá aqui nessa listagem, porque eu customizei a minha consulta. E também vou criar um usuário e vou verificar no campo do menu com diferentes regras, né? E vou verificar os campos do menu moldando, ou seja, customizando a minha interface de acordo com meus papéis e regras, né? Então vamos lá. Em admin, ok, tenho acesso aos três campos de menu. Vamos criar um usuário aqui. Esse usuário vai chamar RH. O nome é RH, login sem RH.
Vou adicionar a função dele, a regra dele, ele vai ser RH. E vou criar um usuário agora chamado financeiro. Vou colocar aqui financeiro. Vamos adicionar uma regra para ele, ele vai ser do financeiro. Ok. Beleza, criei 2 usuários aqui. Vamos sair do sistema agora e logar como RH. Perceba que o menu já foi customizado, eu já não tenho mais acesso ao meu campo administrador e já não tenho mais acesso ao meu campo ler documento, dado que na nossa modelagem aqui, ler documento é apenas para administrador e financeiro. Assim como se eu logar como financeiro, não tenho mais acesso a documento, tenho acesso apenas a ler documento. Eu já fiz uma customização de interface a nível de cliente definindo os papéis. Isso é bem útil assim. Mas tudo bem, vamos voltar aqui como admin. Vamos criar um documento, ok? Esse documento, vamos criar aqui, documento 1, vamos dizer que ele seja apenas de administrador. Vamos adicionar um arquivo aqui para ele. Arquivo 1, uma view. Ok? Deixa eu ver aqui. Ok, vamos criar mais um documento aqui, documento 2 agora. Perguntas respondem mandando pelo Skype. Vamos dizer que ele seja de todos agora. RH, financeiro. Vamos adicionar aqui 2 arquivos, arquivo 1 e arquivo 2. Git ignore, vamos botar um teste desse aqui. Ok. Provavelmente eu cometi alguma. Ah, sim. O que eu fiz aqui foi que eu coloquei para inserir um user document, só que eu estou só selecionando o documento, por isso que ele não está nos listando aqui. Então vamos fazer algumas mudanças também em tela para que ele insira o meu documento. Vamos lá. Quais são as mudanças que eu preciso fazer nesse caso aqui? O documento está certinho, mas ele está inserindo em usuário documento. Então, ele está me inserindo certo, mas ele está me inserindo como usuário. Vamos confirmar que ele está inserindo certo aqui no banco. Eu consigo acessar o banco de dados aqui por aqui em banco de dados. Eu posso adicionar um novo banco se eu quiser. Eu posso ter vários bancos no Cronep e a depender selecionar. Eu posso também manipular os dados para ver se eles estão sendo inseridos. Então vamos lá. Estão inserindo os documentos, mas não estão relacionando os documentos aqui. Ok. Tem minha listagem de usuários aqui certinho, minha listagem de arquivos. Usuário e documento.
Vamos mudar aqui a edição. Então tá, vamos mudar aqui a entidade. Ok. Selecionando os documentos e o campo. Beleza. É isso aqui mesmo. Ele já me lista os documentos inseridos. Que eu inseri. Vamos inserir mais um documento 2 aqui. Usuário RH. Vamos deixar o usuário RH, vamos deixar o usuário administrador também. Excelente. Então agora vamos, já inserido esses documentos, vamos criar uma consulta onde eu só consiga listar os documentos. Onde eu não consiga, eu consiga listar e baixar, óbvio, clicando, mas eu não consigo alterar esses documentos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar essa view de documentos aqui, fazer uma cópia dela. Ou posso gerar novamente aqui também apenas um CRUD desse documento. Preciso salvar o diagrama. Vou gerar aqui, usa documento. Só que o nome aqui vai ser ler documento, né? O nome é descrição, ok. Posso fazer a busca. E a diferença é que eu só consigo ver esses 3 campos aqui. Eu não vou ver os usuários que estão nesse documento, que conseguem ver esses documentos. E vou fazer algumas manipulações em tela para que eu não consiga inserir esse documento, ok? Então vamos lá na nossa view, ler documento. Eu já tenho isso aqui, ok, nome, descrição. Vou criar uma nova fonte de dados. Ok. Só que nós vamos fazer algumas coisas nessa view. A primeira é a seguinte. Vamos alterar no formulário. Vamos remover os botões de postagem, ou seja, eu consigo listar, mas não consigo ver. E vamos desabilitar os campos. Eu tenho a opção de habilitado também nos campos aqui. Então eu vou dizer que ele vai estar desabilitado para todo mundo. Ou vai estar habilitado para ninguém, desculpe. Então eu vou desabilitar os campos da tela. Simulando aí um modo de leitura. Remover aqui a opção de adicionar arquivos. Eu vou remover todo esse quadro de actions aqui do lado. Pronto. Então eu consigo listar os arquivos e consigo baixar. Mas não consigo, por exemplo, editar esses arquivos, ok? A nível de cliente isso. Excelente. A nível de servidor, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos dizer que ninguém pode fazer a postagem desses arquivos. Então, em permissões, quem é que pode atualizar os arquivos ou deletar? Ninguém. Quem é que pode deletar também? Ninguém. Ou seja, é uma tela só de listagem. Vamos colocar inserir também por boa prática.
Beleza? Pronto, excelente. Então eu tenho aqui minha view de ler documento. Vamos colocar um ícone no menu agora para ela aqui. Ou já tínhamos colocado, na verdade, né? Tem uma coisa no recurso do Cronep que você consegue fazer, que é internacionalizar os campos. Então, por padrão, o Cronep tem os campos inglês e português. Como é que eu internacionalizo um campo, um valor? Basta eu vir aqui no conteúdo, né, do documento que eu quero internacionalizar e pedir para traduzir esse campo. Então, eu tenho uma chave, documento, vamos colocar document aqui. O valor dela está em português, que nesse caso é documento, ele está em brasileiro, eu vou pedir para traduzir. Quando eu traduz para mim aqui, já me deixa internacionalizado. Então, se eu abrir em um idioma que tenha em inglês, eu já vou ter o conteúdo internacionalizado. O mesmo posso fazer para os meus campos aqui, chave. Read document, ok? Pronto. Já tenho aqui apontando para o meu... apontando para o documento, para ler documento. Vamos salvar esses campos. E ao reabrir aqui, sabendo que você foi em ler documento, eu salvei desculpa, eu não salvei eu nem salvei a view aqui, né? E eu preciso remover esse campo também da listagem daqui. Aqui, excelente. E já que estamos aqui, vamos remover esse campo de novo também. Para que sejam realmente uma tela de Master DT, onde ele consiga listar, e caso ele clique, ver as opções. Só o que é que acontece? Ao remover esse campo Actions, eu não posso remover tudo, né? Porque ele precisa entrar no arquivo aqui para poder editar. Então, uma opção é fazer isso. Eu posso colocar um clique em cada arquivo desse, para quando ele clicar, ele já editar. Vamos fazer os dois passos aqui. Vamos colocar para listar os documentos. Em vez de ações, vamos mudar esse nome aqui para detalhes, né? Detalhes. Details of the document, pode ser assim, tá satisfatório. Ok, então eu tenho o documento 1 e documento 2. Ao vir no detalhe do documento, todos os meus campos estão desabilitados, eu não consigo editar. Tenho aqui os arquivos, consigo fazer o download dos arquivos apenas e voltar. Então já tenho aí um pequeno gestor de documentos, né, com o Cronep. Então já defini quem pode ler, quem pode inserir, já fiz uns bloqueios a nível de servidor, fiz um pequeno detail aqui com a listagem dos documentos, mostrei os recursos aqui do editor HTML, tem um recurso de botão, alguns componentes, customizei um CRUD, né, em si, desenvolvi, fiz uma regra apenas por hora simples no bloco de obter usuário e contemplei aí uma parte da web, né? Contemplei a parte da web. No mobile eu vou explorar mais os blocos de programação e vou bem mais, porque no que eu vou fazer vai depender bem mais de bloco, e vou explorar mais também os recursos do editor de mobile. Se tiverem alguma dúvida nesse do web, eu entro em alguma dúvida de algo da web, senão eu vou criar um projeto aqui no mobile para a gente explorar os recursos mobile e testar no aplicativo, né? Testar no dispositivo, que é importante. Vou dar aí 1 minuto aqui para vocês digitarem no Skype as dúvidas que vocês tiverem da ferramenta. Podem ser dúvidas técnicas, se integra, se não integra, né? Com algum recurso ou o que é que ela faz. E vamos respondendo e passamos para a parte mobile do Cronep. Sim, se for importado e você chamar, ele executa assim, as funções do JavaScript. Nesse caso do bloco do cliente aqui. No servidor você também pode chamar algumas funções do cliente que são multilayers. Mas quando você cria um bloco de programação aqui, Alexandro,
cliente, com as regras de cliente, ele executa as funções como JavaScript, ele gera código JavaScript. Lembrando que no Cronep você pode desenvolver os seus próprios componentes também, tanto em projeto, quanto tanto de bloco, né, de programação visual, quanto de editor HTML. Eu posso mostrar, caso você tenha tempo no final, aí um Glonsoft para desenvolvimento de projetos, de componentes. Vamos respondendo as dúvidas aqui, enquanto isso criando um projeto mobile para otimizar o nosso tempo, né? Então vou criar um projeto mobile, copiando ele do modelo, aqui o nome overview, Cronep 1 do 12 mobile. Ele é mobile hard. A ideia desse overview é que vocês perguntem mesmo, tirem suas dúvidas, validem a ferramenta. Então, a qualquer momento, se vocês tenham dúvidas, por favor, fique à vontade para perguntar. Hoje estamos gravando aqui ela, mas normalmente é por Skype, vamos tirando as dúvidas por áudio mesmo. Então, criei um projeto mobile, vou deixar ele aqui com... Ele já vem com a autenticação do tipo mobile mesmo, né? Com tipo token, com back-end. Vamos criar e brincar um pouco aqui no mobile. Vocês têm... Se vocês puderem baixar na Play Store, acho que na Apple está em processo de liberação ainda, mas na Google aqui, vocês podem baixar o Cronep Developer. É o nosso aplicativo aí para você poder testar o que você desenvolve aqui. Você já vai desenvolvendo, baixa o aplicativo, ele gera um QR Code, você escaneia e o aplicativo já roda no seu dispositivo. Então, vocês podem rodar comigo e fazer o teste comigo da parte mobile do Cronep. Ele encurta muito a etapa de teste de você compilar, baixar o iOS, instalar no seu dispositivo e testar. Aqui são as APIs, com a diferença da API mobile agora, que é do mobile. Vamos atualizá-las e criar um projetinho de mobile. Só uma pergunta, quantos de vocês aqui assistiram esse último webinar que fizemos de mobile, que por coincidência foi eu que apresentei? Vocês podem me dizer, porque depender, eu posso fazer o sistema de avaliação, que eu fiz no mobile, bem semelhante, ou eu posso fazer um de consultor de CEP, por exemplo, numa API externa, que ele consulte o CEP e me popule já com o nome da rua, nome do endereço, etc. Bom, então vamos lá. Vamos criar algo no mobile. Perceba que no mobile as nossas views são diferentes, elas são obviamente customizadas para mobile. Nós utilizamos o Ionic, né, como componente gráfico. Então nós temos as views aqui com login, isso aqui é um componente sweep, quando você joga ele para o lado, ele aparece aqui para você editar ou remover, por exemplo. Mas vamos brincar um pouco, vamos criar uma modelagemzinha rápida aqui para o mobile. Vamos criar um componente de guardar, de lá pegar endereço. Então, já apresentei isso num webinar um pouco mais antigo, mas a ideia vai ser a seguinte: vamos botar um sisteminha de cadastro de imóveis. Então, esse sistema ele vai ter um imóvel, vai ter um CEP, uma localização, geolocalização e uma foto. Então, vamos usar recursos nativos aí do dispositivo. Usar a câmera do dispositivo, usar a geolocalização, usar o CEP e vamos também usar uma API para consultar esse CEP, guardar rua, etc. Eu criei a ideia da modelagem do imóvel, né, que eu pego a localização, tiro uma foto do imóvel, coloco uma descrição para ele e tem um CEP. Esse CEP ele consome uma API de um terceiro e me lixa os nomes das ruas, etc. Então eu criei essa modelagem aqui de imóvel. Vou gerar a camada, eu acho que eu já tinha até gerado a camada do servidor, da parte do servidor. Vou gerar o PhoneGraph CrudView, que é a parte do mobile, apenas para o imóvel. Ok? Nos meus campos de listagem, eu vou botar aqui a descrição do imóvel, o CEP é a descrição, pode ser a foto também, o CEP é a foto e a descrição. Eu vou customizar esses campos, customizar toda essa view para que ela fique com os thumbnails, mostre a lista dos imóveis, de uma forma bem amigável. Assim. Eu gerei nossa CRUD aqui de imóvel.
Temos aqui essa CRUD básica com a CEP, a foto e a descrição, os campos aqui para inserir, mas vamos fazer algumas modificações, tanto na listagem dos campos, quanto na inserção dos campos. A primeira modificação que nós vamos fazer aqui é, ao invés de utilizar esse campo simples, vamos utilizar um thumb, onde eu lixo o imóvel pela foto dele e pela descrição. Então vamos usar aqui um lista de ícone com miniatura, esse thumb item aqui, vou remover essa outra coluna. Aqui eu vou precisar adicionar a classe coluna para que ele pegue todo o campo, não no link, mas sim no thumb todo. Ok. Pronto, pode ser aqui. Minha div row, beleza. Tá excelente, aqui ele já está pegando todo o campo. Então eu vou fazer algumas mudanças nesse sentido. A primeira que eu quero listar aqui não vai ser só o nome, eu vou listar o lugar pelo CEP. Então no meu conteúdo aqui, desculpe, não traduzindo, na minha fonte de dados, eu vou colocar o CEP e vou salvar. Vou colocar aqui também no meu conteúdo o que é que eu posso colocar mais? A descrição. Então vamos botar o CEP e a descrição do imóvel. E na imagem aqui, em origem dos dados, não vai ser foto mesmo não. Aqui ele me dá uma lista de fotos. Nós vamos colocar no código dele, cadê? Vamos pôr um raw data aqui. Vamos botar uma expressão Angular que simboliza essa foto. Raw-data.foto. É a foto que nós vamos salvar no banco deste imóvel, né? Deixa eu só ver pela minha modelagem se está como foto mesmo. Está como foto, excelente. Então essa aqui vai ser a minha listagem dos meus thumbs. Ok. E vamos fazer umas customizações assim. Por exemplo, latitude. Vamos desabilitar esse campo, vamos tirar esse campo de latitude, vamos deixar o campo como coordenada. Em vez de latitude e longitude, eu vou ter um campo chamado coordenada. Aqui terá os dois aqui, coordenadas, né, no caso. Ok. Excelente. O nome do campo não vai ser esse aqui, não. O nome do campo vai ser coordenadas. E lá na minha lógica, ao inserir, eu obtenho esses campos e coloco os valores deles aqui. Meu placeholder também não vai ser longitude, vai ser latitude barra longitude. Assim que eu vou exibir. Meu componente de foto não vai ter a foto em si aqui, eu vou adicionar um componente, um thumb também com a foto, vamos adicionar uma lista de miniatura. Ok. Só que aqui eu vou adicionar um botão para obter a foto. Então vamos colocar um botão aqui. Esse botão, eu vou obter a foto e vou exibi-la aqui, ok? Então, passo 1. Esse botão ele vai ser um botão, vou botar um botão clear aqui para ficar legal. Um botão bloco, ou seja, que pegue todo o campo. O tamanho dele pode ser um tamanho normal. E o tema, vamos colocar um tema aqui positivo para que lembre ele obter a foto. Então, talvez isso vai lembrar bem obter foto. Vou mudar o nome dele de botão para obter foto. Vamos colocar um ícone de câmera nesse botão também. Tem bastante ícones aqui. Vamos botar esse aqui, legalzinho, excelente. Vou botar também o botão dele como large. Pronto, obter foto, excelente. E a descrição, em vez de um texto simples, vamos botar um text area. Opa, desculpe. Uma área de texto, muito bom. Muito bom. Descrição, excelente.
Tenho aqui a descrição, tenho meu campo de obter foto, aqui eu vou ter as minhas coordenadas, vou ter meu CEP aqui, beleza. Para isso aqui inicialmente está bom, mas vamos fazer algumas mudanças aqui. Por exemplo, bora criar um bloco para obter a foto, eu pegar nesse campo aqui e colocar nesse source do campo, ok? Então vamos lá. Vou criar um bloco de programação do lado do cliente, já afinal eu vou acessar para acessar os recursos do dispositivo móvel do cliente, tem que ser no lado do cliente, né? Vamos criar aqui um obter foto. Aqui o padrão. Observe que eu já tenho aqui a minha categoria de dispositivos móveis, já que o projeto é mobile. E aqui eu tenho todas as funções que acessam os recursos nativos dos dispositivos móveis, desde criar banco de dados local no dispositivo móvel, dar um comando no banco de dados local, ler um QR Code, por exemplo, obter o georreferenciamento, que é interessante, obter a imagem também, que vai ser o componente que nós vamos utilizar. Então, para obter a imagem, eu tenho aqui comandos que eu vou executar caso eu consiga obter a imagem e comandos de erro caso eu não consiga obter a imagem. Nesse comando de erro, eu vou botar apenas uma notificação aqui na tela, caso eu não consiga obter a imagem. Então, o que é que eu estava dizendo aqui? Que você tem um bloco de programação para obter a imagem da câmera do dispositivo. Aí eu vou alterar o valor no meu campo, no caso Active Móvel Foto, que é a foto que eu quero adicionar. Essa minha foto, eu defini o meu formulário que eu quero ter acesso por aqui, ok? E essa minha foto, ela é um composto de textos, ela é o meu data, ela está em formato base 64, então eu preciso dizer que ela é uma base 64, e ele é o meu campo item, minha variável item aqui, que é a minha variável com o meu dado, com a minha imagem base 64, ok? Então eu vou obter minha imagem e vou alterar o valor do campo para ela, e vou alterar também o atributo na tela, para que eu altere o valor do campo a ser salvo e altere também o atributo de foto para que eu visualize como um thumb lá. Então vamos alterar aqui a meu componente foto, alterar o atributo source dele, alterar a minha tela. Pronto, isso aqui é satisfatório. Ok? Então já vou alterar aqui ao obter a foto. Eu vou aproveitar esse componente obter foto e ao fazer isso eu vou também já povoar a latitude e a longitude aqui. Então, ao obter a foto, após obter a foto, eu vou chamar mais uma função que é obter as coordenadas, né? Vamos pegar aqui, obter já o referenciamento, obter as posições de coordenadas e vou alterar o valor desse campo também. Só que de que campo? Eu tenho latitude e longitude, então a minha latitude vai ser o meu objeto de coordenadas, essa função ela retorna um objeto com a latitude e a longitude, né? Então eu preciso obter as propriedades desse objeto, do objeto item, nesse caso não item, mas também vai ficar um pouco confuso eu fazer isso aqui. Essa obter a imagem e a coordenada, né? Eu poderia fazer, mas vamos fazer em outro bloco aqui para que não fique confuso o uso. Então eu tenho um bloco para obter foto e vamos colocar um aqui para obter a coordenada. Coordenadas, vou botar um botão mesmo aqui dentro. Poderia colocar um evento ao iniciar a tela, por exemplo. Você vem aqui em propriedades da página, eventos da página, né? Eu tenho aqui ao iniciar a minha tela, ao sair da minha tela, ao fazer alguns eventos. Vamos colocar como botão mesmo. O tipo de estilo, vamos deixar um default, vamos botar o tamanho dele small. E vamos criar um bloco para obter essas coordenadas, tá bem?
minha função vai obter de referenciamento. Também vou dizer que ela vai trabalhar no meu formulário de imóvel para eu conseguir acessar os campos dessa tela. E eu venho aqui e vou dizer, ó, eu quero alterar o valor do campo latitude para o meu objeto. E tem a propriedade dele é cordes.latitude. Depois eu quero alterar a minha longitude também para o cordes.longitude. Okay? E agora eu vou criar um campo customizado aí na minha tela, que vai ser a mescla da latitude com a longitude desse campo. Ok? Então vamos lá criar esses dois campos. Vou vir aqui em formulário, vou alterar o valor do campo. Vamos ver como eu deixei aqui minha modelagem. O campo se chama coordenadas, ok? Então eu vou ter aqui um vas.coordenadas, com coordenadas, excelente. E o valor ele vai ser um texto com a minha latitude e a minha longitude, ok? Vou botar aqui latitude barra longitude. Bom, aqui eu já fiz a minha lógica, vou alterar o valor do campo, ok. Vamos salvar e testar e depois a gente faz uma lógica para colocar uns campos de CEP e consumir uma API de terceiros, beleza? Então só confirmando, eu tenho minha descrição, tenho todos os meus campos, a minha listagem, que por hora não vai ter listagem nenhuma. Vamos salvar e vamos testar. Ah, falta botar o ícone no menu, né? Pra gente conseguir chegar nessa view de forma mais rápida. Até porque no mobile não tem como digitar um link nela. Beleza, vamos colocar um item agora no menu. Vou colocar aqui em usuários mesmo. Vou dar um nome, vamos colocar um imóvel. Não sei bem o que é que simboliza o imóvel, talvez a casinha simbolizasse legal. Vamos colocar um tipo diferente de home, ok? Vamos colocar um ícone diferente, um home outline. Lembrando que no Conep, apesar de ser rádio, você tem total acesso ao código. Então, por exemplo, eu quero ver o código HTML desse meu componente aqui, ó. Dou 2 cliques, ao dar um duplo clique, eu já estou aqui com o código do meu componente. Você consegue ver o código gerado e, se quiser, editar esse código. Então, só para mostrar que é possível fazer isso, embora seja rádio e o desenvolvimento seja visual, vou colocar aqui um nome de imóvel, ok? Pronto, eu vou colocar ele apontando para a minha view de imóvel. Excelente. Aponta ele para a minha view de imóvel. Vou salvar aqui os arquivos. Ctrl S. E vamos rodar agora com o Cronep Develop. Então eu vou rodar o meu servidor inicialmente. E vou pedir para rodar aqui, ele vai gerar um QR Code. Se vocês tiverem feito o download do Cronep Developer na loja, vocês podem escanear esse QR Code comigo e acessar também. Enquanto eu estou subindo o projeto, para mostrar o meu celular aqui, eu vou usar o Screen Mirror. E aí eu consigo mostrar para vocês também esse meu aplicativo, esse meu celular. Então, primeiro eu vou ler esse QR Code aqui do Screen Mirror para conseguir compartilhar a tela do meu celular com vocês. Excelente, já compartilho. Vamos fazendo umas customizações aqui. Tá, acho que aqui é suficiente. Vou deixar aqui do lado mesmo. E vou gerar agora o QR Code para nós conseguirmos testar no dispositivo, ok? Vou abrir aqui o meu Cronep Developer. Vou só chegar um pouco para o lado aqui para conseguir escanear o código. Então venho aqui na minha opção, escanear código. Desligar a câmera. Perceba que ele já identificou e vai começar a fazer o download do projeto aqui para mim. Então,
por eu estar aqui compartilhando na banda com mais gente e tal, provavelmente ele vai demorar um pouco de fazer esse download de projeto aqui, talvez 1 minuto. Mas vamos aguardar ele fazer o download, ele já vai abrir o aplicativo para que eu use e teste. Vocês podem também escanear esse código aqui no Cronep Develop de vocês e testar comigo. Ok? Pronto. E aí loguei, vou colocar o usuário sem admin aqui. Estou como usuário, vou jogar aqui para o lado e na minha view de móvel, isso aqui já no dispositivo, né? Não tem nenhum, vamos inserir um novo. Botar o CEP, é o único CEP que eu lembro de cabeça, esse aqui. Latitude e longitude, vou pedir para obter a latitude e a longitude. Eu acredito que eu posso não ter atribuído ao bloco isso aqui. Então, eu não atribuí o botão ao bloco, então eu vou voltar e atribuir já já. Vamos obter a foto aqui. Realmente, eu não atribuí os botões. Deixa eu parar aqui e atribuir. Só um minutinho que vai cair o teste de vocês. Vamos voltar na minha view de móvel aqui. Eu preciso atribuir um botão de clicar aos blocos, né? Então, ao clicar no meu botão, eu preciso atribuir o obter foto. E além disso, eu preciso atribuir no meu botão de coordenadas o evento de clique, né? Ele não vai adivinhar. A senha admin. Provavelmente ele vai cair aí agora porque eu fechei. Eu fechei o teste aqui. Opa, atribuiu o evento errado aqui. Vamos lá. Obter coordenadas. Excelente. Beleza, atribuí os dois campos. Vou executar novamente no meu Cronep Developer. O Cronep Developer ele tem uma opção aqui que se eu der um touch com três cliques, ele volta para a minha tela inicial. Vou precisar fazer o download novamente aqui. Tá um pouquinho mais rápido agora e já vai executar o app. Então agora vocês já vão conseguir fazer o teste mesmo aqui, porque eu não tinha atribuído o meu clique nos botões, acabei me passando mesmo. Vamos lá. Admin, tudo minúsculo, admin. É o padrão do Cronep, usar e senha. A gente pode mudar isso no populate.json. Temos aqui imóvel, novo imóvel, CEP. Latitude e longitude. Vou colocar para obter foto aqui. Eu preciso... Vamos lá. Obter já o referenciamento, ok. App. Atribuir meu clique no obter foto. Origem, isso aqui, componente foto. Vamos fazer o teste lá, o que é que aconteceu aqui. Entendi. Vou precisar reiniciar o servidor e rodar novamente aqui. Por causa dessas mudanças. Ok. Vamos lá, executar no Cronep Developer. Ele me gerou esse QR Code. Deixa eu escanear esse código aqui e testar. E aí a gente testa junto. Tá bem, vamos aqui, admin.
Imóvel. Olha, alguém cadastrou um imóvel com AA nesse tempo aqui que a gente estava testando. É, deixa eu excluir esse AA aqui. Ele não obteve a minha foto. Vamos ver porque é que ele não obteve a foto aqui. Vou parar novamente o teste. Provavelmente vai cair para vocês. Eles vão ver porque é que ele não obteve nosso campo de foto nem alterou nossa coordenada aqui. Vou aproveitar e vou desabilitar essa coordenada. Eu não quero digitar essa coordenada. Bom. Vou checar aqui que o meu clique está em obter coordenadas. Excelente. Muito bom. Estou setando minha latitude e minha longitude. Vou pedir para... Não vou nem pedir para imprimir. Vou mandar uma mensagem de erro caso ele não consiga obter isso aqui. Ok. Vamos em obter foto agora. Obter imagem. Data URL, obter da câmera. Tranquilo. Criar um texto com esse item. Alterar o meu campo imagem.active.foto. Ok. Alterar o código da minha foto também. E caso dê erro, ele notifica. Beleza. Tudo certo aqui no meu componente. Vamos no menu. Beleza, tudo certinho. Pronto, vamos lá no Cronep. Caso eu queira, eu posso abrir aqui também pelo navegador. Só que aí eu não vou conseguir acessar os recursos nativos do aparelho, né? Mas vamos abrir pelo dispositivo móvel. Cronep Developer. Vamos escanear o código. Deixa eu dar um Alt Tab aqui para vocês conseguirem ver. Vamos lá. Admin. Imóvel. E aí, tudo certo? Alguém cadastrou ali. Vamos botar um CEP aqui. Ah, entendi. Acho que eu coloquei o meu evento dentro do input aqui, por isso que ele não está obtendo. Teste. E realmente é isso mesmo. Vamos lá, vamos fazer umas mudanças aqui. A primeira na minha view de imóvel é tirar esse evento dentro do input. Vamos colocar esse botão fora aqui. Ok. Para que eu consiga clicar no botão. E aqui o meu botão ele tá num link, ó. Só que como é que eu vou chamar um botão se ele estiver dentro de um link? Então eu vou tirar ele dentro desse link também.
Vamos colocar o botão fora aqui de obter foto. Ok? Obter foto. Excelente. Ok. Acho que vai ser suficiente, porque o que acontece é que eu estava clicando no link do botão. Vamos lá fazer o download com essas mudanças. Opa. Ah, tinha um ali que perguntou se os campos têm validação. Se você coloca ele como required, etc. Aí, isso mesmo, já puxou minha coordenada. Vamos obter a foto agora. Abriu minha câmera aqui, se não vê uma selfie minha. Temos aqui uma selfie. Ele colocou o valor, minha thumb ali de selfie. Eu vou colocar a descrição. Validação com o Cronep. O que acontece ali? Eu coloquei o valor dentro de um link. Então, na verdade, eu estava clicando no botão, mas tinha um link por cima, né? Então, ele está indo para o link, para o clique do link. Beleza? Agora ele vai enviar para o servidor e observe que já tem a minha selfie aqui embaixo com a minha validação, né? Se eu clicar, ele já traz os campos, caso eu queira editar alguma coisa, editar a localização, alguma coisa do tipo. Eu tenho aí. Testem aí, por favor, também, cadastrem aí, eu vou deletar esses de cá. E nós brincamos um pouquinho. Vamos ver se alguém testou. Alguém vai se arriscar a testar? Você pode virar também a câmera, eu que não virei. Mas se eu for cadastrar um novo aqui, por exemplo. CEP, vamos colocar um CEP aqui. Autorizar um componente de validação de CEP, botar os campos do CEP na tela. Obtive minha localização. Tirar uma foto aqui. Dessa vez vamos tirar a foto do Cronep sendo validado aqui, em tempo real. Beleza. Descrição. Overview do Cronep. Excelente. Mandei para lá e já tenho aqui os meus imóveis. Acabei fechando de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida de mobile, né? Isso aqui o intuito era mais mostrar os recursos nativos mesmo, a gente usando referenciamento do celular, usando recurso de câmera, entre outros recursos que você tem ali de forma visual. Se você tiver alguma dúvida de como do mobile ou do web, olha, tem um ali que não sei porque virou. Eles colocaram sempre de vocês, massa. Só que vocês inseriram 3 vezes, vocês fizeram 3 posts ali. Provavelmente estava enviando para o servidor, vocês estavam clicando no botão, né? A gente não desabilita. Você pode fazer uma regra também para desabilitar esse botão quando você clica em enviar, para garantir que ele envia ou tente enviar. Poderia fazer uma regra visual para isso. Vocês têm alguma dúvida, podem digitar no chat aqui da gente. Senão a gente encerra o overview. Eu acho que deu para validar bem tanto o web, mostrar funcionando lá com o sisteminha, como o mobile, né? Conseguimos fazer um sistema rodar e validar aqui com mais de uma pessoa. Eu sempre gosto de validar no dispositivo. É muito interessante, encurta muito a etapa de teste. Se eu quisesse compilar, eu poderia vir aqui em dispositivos móveis e compilar. Provavelmente foi o dispositivo que você tirou a foto de lado aqui, né? Se eu colocar para obter minha foto, latitude e longitude, vou obter a foto aqui. Meu dispositivo está em pé. Se eu colocar de lado aqui assim, ele vai obter a foto de lado. Então, por exemplo, coloquei de lado aqui e vou tirar uma foto. Ok? Observe que ela ficou de lado, é porque eu tirei a foto com o dispositivo de lado. Acho que foi com o dispositivo mesmo. Se eu tirar com o dispositivo em pé, tipo selfie,
Ah, mas foi tirada de pé? Então pode ser pela resolução mesmo. Pode ser pela resolução. É, o que acontece é que a ideia é, após eu fazer o post, eu limpo os campos, né? Então, ele provavelmente está pegando o valor do primeiro campo ativo. Então, na minha listagem de imóveis eu tenho alguns campos. Aí, agora foi feita de lado. Vamos adicionar mais um aqui. Adicionei o Game of Thrones no Cronep, ok. Deu interesse come. Pronto. Então, no mais, a ideia era tirar as dúvidas de vocês, mostrar que o mobile funciona e erra. O seu da erro em que, Adelson? Acredito que não gravou não, Adelson, porque eu tô visualizando novamente aqui os gravados e ele não me traz listado. Vou deletar um aqui, por exemplo. Deletar mais um. Para deletar, se eu jogar pro lado aqui, deletar. Pode ser a questão da internet que não tá fazendo post. E nesse caso aqui a gente fez uma abordagem usando pro servidor, né? Salvando no servidor. Se quiser editar a foto, por exemplo. Basta eu tirar uma outra aqui, ó. Então salvar. Eu já tenho o Master DT, ele já edita a foto para mim. Adelson tenta reabrir. Ah, já deu certo? Beleza. Talvez se tivesse conversão antiga ou alguma coisa assim. Se eu quiser mudar a senha também, ele me traz o modal aqui para mudar a senha. Então, algumas coisas nesse sentido, né? Eu pensei agora em deixar o espaço aí aberto para dúvidas, eventuais dúvidas que estiverem tecnológicas ou de app, alguma coisa assim, né? Senão a gente encerra, já temos aí 2 horas de overview com todas as intermitências que tivemos aí do Hangouts, o overview da ferramenta. E a Gabriela, ela também pode tirar as outras dúvidas comerciais de vocês e nós vamos solucionando as dúvidas técnicas. Vocês gostaram da apresentação, né? Acabei não perguntando, normalmente eu pergunto em áudio, né? Se puderem dizer se vocês gostaram, se vocês já utilizam o Cronep, validaram. Eu fico bem feliz quando validam, assim, principalmente os aplicativos comigo, como o Alexandre validou. Assim, vamos fazer um exemplo aqui rápido de tela. Eu vou parar aqui a aplicação, vou criar uma view nova aqui só para a gente fazer uma consulta de um CEP externo, pode ser? Vamos aqui, ó. Vou criar rapidinho aqui um formulário vazio. Consulta CEP. Sim, sim. Funciona, basta que você passe a URL. Esse de consulta de CEP mesmo, vamos usar essa URL aqui, ó. Cadê? Deixa eu localizar onde é que ela tá. É o via CEP. Vou colar no Skype aqui para vocês. Você passa o CEP, né, que você quer de parâmetro, o retorno dele é em JSON, a gente processa ele e adiciona aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou botar uma entrada de texto aqui. Antes, deixa eu só mudar o nome da view. Vou botar aqui consultar CEP. Beleza? Vou colocar uma entrada de texto. Vou botar um campo CEP aqui. Vamos adicionar aqui mais alguns itens de lista aqui. Tem um item de lista aqui. Nesse meu item de lista eu vou ter um. Vou botar um parágrafo. Aqui vai ser. Normalmente o CEP tem uma rua, né?
a entrada de texto aqui. Identificador rua, campo rua, place roda, vamos colocar rua aqui, tá bom? Eu vou, só que tem que colocar aqui dentro desse campo, ok. Criei uma lista, vou adicionar rua, estado, normalmente rua, estado e logrador, alguma coisa assim. Deixa eu ver o que a API fornece pra gente aqui no CEP. Então ela fornece rua, bairro, cidade, estado, né? Então bora tá rua, bairro, para botar aqui cidade, estado. Agora eu vou criar algo um pouquinho mais complexo aqui pra gente, tá bom? Vou botar o seguinte. Depois desse meu componente de CEP, eu vou botar para buscar, um botão para buscar. Eu vou aplicar uma lógica nesse botão. Primeiro eu vou dizer que ele é do tipo block, cadê? Ou seja, que eu busco por aqui. Vou criar meu componente, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um container aqui, no mobile. Não tá container não, tá como um espaço, né, um recipiente aqui. Vou criar um recipiente, ok? E vou arrastar os meus itens da lista para esse recipiente. Vou arrastar um para cá, vou arrastar esse outro item logo para depois dele. Eu vou arrastar também esse outro item aqui para depois dele, ó. Pronto, são todos no meu container, beleza? Só que eu vou criar uma regra aqui, ó. Eu vou deixar esse meu container escondido. Então, vamos criar alguma regra para esse container aqui. Botar um evento da página. Vou dizer que ao iniciar minha página eu vou esconder esse componente, tá bom? Botar um bloco de programação aqui de cliente ainda. Então vou fazer a nível de cliente isso. O que eu quero fazer? Quero acessar minha tela de consulta de CEP. E eu quero esconder um campo, tá? Deixa eu salvar aqui. Preciso salvar minha view. Salvar meu bloco aqui também. O formulário, eu tenho uma opção de formulário aqui que é esconder componente. Então eu quero que ao entrar no meu componente, ao entrar na minha view, eu esconda essa div. Deixa eu ver o nome que eu dei para essa div aqui. Veja que eu tenho uma hierarquia de componentes aqui, né? Desde o menor até navegando pelo dom maior. Eu vou colocar o identificador chamado container de CEP, tá bem? Qual é a ideia aqui nesse caso? A ideia aqui é que eu deixo esses campos ocultos na tela e ao clicar no meu botão eu faço a consulta no CEP, preencha esses campos e exiba no meu dispositivo, beleza? Então eu tenho aqui o meu container de CEP. Quando eu iniciar minha tela, minha view, eu vou esconder esse componente. Beleza. Agora eu preciso construir o meu componente aqui de servidor que vai fazer a consulta desse CEP. Então, vou criar um bloco aqui de servidor. Deixei com o nome bloco, executar mesmo, nome padrão. Vou dizer que ele vai acessar essa minha tela de consulta de CEP. Ele vai chegar nesse meu formulário, ele vai pegar o valor do campo CEP, beleza? Não, desculpe, não alterar não, é obter. Obter o valor do campo CEP. Vou salvar na minha variável aqui de CEP. Excelente. E vou usar uma função agora que é consumir o URL de terceiros. Obter essa URL. Aí tem alguns formatos. Eu preciso dizer que o formato de retorno é JSON, dessa minha API que eu vou utilizar. Deixa eu abrir ela aqui para vocês visualizarem comigo. Basicamente, você passa o CEP nessa API e ele consome. Então, eu vou precisar fazer uma construção aqui do meu texto, né? Então, vamos criar esse texto chamado link. Vou botar aqui URL.
O que é essa URL? Opa, não é aqui não. É aqui. Eu tô com dois. Alero Web. Vou criar minha URL aqui. Quem vai ser essa minha URL? Vai ser um conjunto de textos. Vai ser o meu link de acesso. Posso colocar pelo editor também. Meu link de acesso mais o meu CEP, mais o final que ele pede, que é o formato, né? Que é um /JSON aqui. Beleza? Vou botar aqui, ó. Vou botar um /JSON. Esse aqui é o meu link de acesso, tranquilo? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar o meu retorno de CEP. Esse meu retorno de CEP aqui, basicamente, ele vai fazer a consulta nessa URL aqui que eu vou definir. Eu não vou passar parâmetro nenhum de requisição na consulta. E eu vou pegar esse retorno. Só que eu já quero pegar esse retorno como um JSON. Ou seja, eu quero converter esse retorno para um JSON, porque eu sei que o retorno aqui vai me vir um JSON. Beleza? Agora, ao pegar isso aqui, eu quero alterar os valores dos campos da tela, né? Iterando no JSON. Então eu vou alterar o valor do campo. Quais campos eu vou alterar? Vou alterar o valor do rua. Deixa eu ver como que a API define rua. Logradouro. Então eu vou vir aqui no meu retorno e vou dizer, olha, eu tenho o campo do JSON, eu quero obter o campo desse JSON. Quem é o meu JSON? É o meu retorno aqui, retorno de CEP. E que caminho eu vou percorrer? Logradouro. Aqui eu já tenho a minha rua. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso e vou mudar o meu bairro agora. Quem vai ser o meu bairro? Como é que ele chama de bairro? Bairro mesmo. Então, bairro. E agora faltou aqui eu dar um nome para esse campo cidade-estado, né? Então vamos mudar aqui, cidade-estado. Qual vai ser o nome desse campo? O nome desse campo vai ser cidade-estado, tá bom? Vou salvar aqui, eu já consigo acessar o campo aqui. Eu vou alterar o valor desse campo cidade-estado. Só que aqui precisa de uma lógica um pouquinho maior, né? Porque veja que na minha API a cidade ela está como localidade e o estado está como F. Então eu preciso obter dois campos. Vou criar aqui um texto customizado mesmo. Vou obter o campo cidade. Vou botar uma barra como texto mesmo. Aqui eu estou criando um texto customizado, né? Vou colocar uma barra. Vou adicionar mais um texto. E vou obter o campo o F. Beleza? Então o que é que eu fiz aqui? Consumi tudo que eu tinha consumido, alterei os valores dos campos na tela. E agora falta eu exibir esse componente agora, né? Eu tenho uma função chamada exibir componente. Qual é o meu componente que eu quero exibir? É o meu componente, deixa eu puxar para cá o meu bloco de CEP, aqui, beleza? Vamos ver se funciona, vou atribuir o meu botão, dessa vez eu não vou esquecer de atribuir o clique do meu botão. Consulta CEP. Vou deixar o ícone mesmo ali, vou atribuir o meu botão de ao clicar. Excelente. Vou só mudar o placeholder aqui, digite o CEP. Beleza? Vamos salvar, vamos colocar um ícone no menu para ele. Alterar o ícone dele aqui. Botar uma letra, não, pode ser um e-mail. Simboliza tanto e-mail não CEP, mas CEP. Pronto. Para iniciar o serviço aqui, a gente faz um teste rápido, ok? Vocês conseguiram me acompanhar mais ou menos? Eu fiz um pouco mais rápido dessa vez o componente, mas eu acho que vocês conseguiram me acompanhar aí nessa criação. Vamos fazer o teste agora. Normalmente quando eu estou nas apresentações eu vou mostrando mais de forma mais didática, né? Mas quando você está desenvolvendo, você não vai narrando o que você está fazendo, que nem eu fiz, né? Então eu fiz simulando aí o desenvolvimento. Tá, Screen Mirror, escanear o código. Ok.
Fiz o download aqui da aplicação, vamos logar com uma admin. Bora no meu componente CEP aqui. Ah, não acredito. Eu não mudei o link do componente. Só um minutinho, galera. Preciso mudar a referência aqui, né? Eu não posso deixar como link. Eu preciso dizer que ele vai para aquele view de CEP. Okay? Bora lá. Vamos escanear esse código aqui. Bora lá, admin. CEP. Olha, ele está me exibindo isso aqui. Eu não quero que ele me exiba isso não. Deixa eu testar logo o CEP aqui. E ali a gente esconde. Tá, vamos verificar por que ele está me exibindo isso. Esses componentes e por que ele não povoou os componentes aqui. Ok? Então, container de CEP aqui. Botar na segurança que ele fica visível para ninguém. Excelente. Ok. E agora no meu bloco de servidor aqui, obter um valor do campo vas.cep. Vou limpar isso aqui. Como aqui é em servidor, ele vai me exibir no console se eu mandar imprimir algum valor. Vou pedir para imprimir aqui os valores. Ok? Então, vou imprimir o CEP. Vou imprimir também o retorno de CEP. Que é esse retorno de CEP aqui. No mais, esses aqui parecem bem certos nesse sentido, com os valores do campus alterados. Eu vou exibir o componente. Vamos lá. Screen Mirror. Escanear o código. Fazer o download aí do app. Ah, eu desabilitei os campos, eu não tornei visível. Deixa eu verificar aqui uma coisa, se eu atribuir o bloco mesmo para cá. Acredito que eu não. Ah, eu não atribuí o meu bloco. Acontece, gente. Eu vou fazendo vários comandos aqui, crio a tela toda, mas esqueci de atribuir o link. E tô achando que ele não estava nem chegando no link, mas na verdade, deixa eu aproveitar aqui para dizer que ele não está visível para ninguém, não só desabilitado. Ok? Beleza. Agora vai. Vou escanear o código. Alt Tab aqui para ele escaneando o código. CEP. Agora sim o comportamento está como eu quero. Ó. Perfeito. Só não colocou o cidade-estado porque provavelmente eu devo ter alterado o campo errado, mas ele já colocou minha rua,
já colocou meu bairro. Bora deixar esse exemplo perfeito aqui. Eu tenho um bairro, vamos lá ver aqui no servidor como é que tá. Eu estou alterando o bairro 2 vezes, eu preciso alterar o cidade e estado, beleza? Agora o meu bairro vai ter esse valor e o cidade e estado vai ter outro. Só que o cidade, ele está como localidade, ele não está como cidade aqui. Então eu vou alterar isso aqui também, para consumir a API de forma certa. Pronto, agora vai. Sem sombra de dúvida, agora o exemplo vai funcionar perfeito. Vocês estão me acompanhando aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Admin. Perfeito. Vamos lá em CEP, excelente. Agora sim, ó. De quebra ainda descobriram meu CEP aí, de onde eu estou apresentando, de onde eu moro. Então pronto. A partir daí você consegue ir criando lógicas, né, de consumir API de terceiros. O que acontece é que eu fiz rápido e não me atentei a alguns detalhes aí, consumi a API errada. Mas você vê que funciona perfeitamente. Tá, os campos estão desabilitados, eu não consigo editá-los. Eles não estavam visíveis até eu consumir meu CEP. E aí eu poderia fazer uma outra lógica para esconder esses campos. Consumir meu CEP aqui e foi sem problema. Se eu digitar algum outro valor, deixa eu ver se tem algum outro CEP aqui de cabeça. Bora ver aqui. Tem mais um CEP sim. Vamos lá, 41 830 494. Pronto, ele já mudou o local. Perfeito? Então aí você vê que assim como você consumiu aí essa URL de terceiro, você poderia consumir qualquer outra, entendeu? Basta passar os parâmetros de requisições se tiver, por exemplo, um token, alguma coisa assim, e passar as APIs, passar o link das APIs com os parâmetros. Aí pronto, acho que a gente valida consumir o URL de terceiro no mobile ainda, né? Valida customizar uma interface de acordo com o clique de botão e tal. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu posso mostrar para vocês. Se não, a gente encerra o overview. Assim sendo, eu agradeço muito a atenção de vocês por participar desse overview da ferramenta conosco. Espero que vocês adquiram o Cronep, tirem suas dúvidas comerciais aí com a Gabriela. Ficamos à disposição para resolver qualquer outros problemas e eu acredito que encerramos o overview, né? Assim, eu agradeço a atenção de todos. Essa validação da ferramenta, estamos à disposição. Obrigado.